Olá, boa noite, pessoal. Voltando aqui ao vivo para conversar com vocês. Essa semana é Dia das Mães, aproveitando, né, para chamar algumas mães aqui para poder a gente conversar. E hoje a gente vai conversar com a Lene. Vamos falar um pouquinho sobre esse mãe no mundo novo, né, no mundo atual. Vamos falar um pouquinho também a parte de produtividade, né? Como a gente pode melhorar a produtividade, né? A gente como mãe, filha, dona de casa, um monte de coisa, né? Pra gente poder, várias tarefas, e a gente poder entender como que a gente pode melhorar nossa produtividade. A Aline já chegou aqui. Deixa eu só... Vou te chamar, Aline, já. Vou desligar aqui. Ih, hoje entrou direto. Que Olá! beleza. Boa noite. Hoje entrou Olá, boa direto. Ontem eu noite. fiquei... Tudo bem, Bárbara? Tudo, boa noite. Ontem eu fiquei, ó, quase 15 minutos para poder conseguir falar com a minha convidada ontem. Não sei o que que houve. Hoje eu mudei o meu cenário das lives. Eu vim aqui para o quarto da minha filha. Vocês estão vendo aí esse Ah, fundo é? rosa? Eu costumo sempre fazer lá do meu coach story, né? E aí eu disse do meu home office. Eu disse, eu vou mudar, porque como a gente vai falar de mãe, de produtividade, eu vou lá mesmo pro ninho para a gente ficar bem inspirada nessa live. Ah, isso aí, muito bom. E aí, terminou lá o atendimento? Foi tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus a gente conseguiu alinhar dentro do nosso tempo, a importância do planejamento, isso é muito importante, né? A gente começa a ver aí, quando a gente aplica, e nós como coaches, a gente precisa dar exemplo com relação a isso. Eu estava fazendo um atendimento, eu falei para a Bárbara, olha, 6h30, eu estou lá na live, que eu vou terminar o meu atendimento 6h15. 6h15 aqui a gente já estava finalizando, e Se deu tudo preparando. certo. Bom, e aí? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre produtividade de cada perfil, né, Alene? Eu fiz até uma listinha aqui, porque o meu perfil é comunicador planejador. O seu executor, o quê? Porque executor eu sei que você é. O meu é comunicador executor. Ah, com certeza. É, Comunicadora também, né? e aí não tem nem como dizer que o meu perfil não é comunicadora, né? Porque eu gosto É muito de verdade. falar e isso faz muita diferença. Isso aí. Bom, e como é que a gente pode ajeitar, né? Porque eu como comunicadora, eu sei que eu tenho um problema sério de focar nas atividades, né? Então, eu começo uma atividade, não termino, daqui a pouco faço outra, e ainda tem filho, né? Então, às vezes, você vai dar atenção para a filha, aí volta, tem que fazer uma comida para o almoço. Quando vê, você não conseguiu trabalhar na hora que você precisava, né? Então, normalmente eu faço o quê? Eu Isso. faço uma listinha, né? Eu, como uma boa comunicadora, faço uma listinha, faço um post-it, né? Faço umas coisas assim mais um passo a passo, né? Para poder eu fazer pelo menos as coisas mais importantes, né? Então, até falam muito também a técnica do Pomodoro, né? Que é bom, porque você fica 25 minutos concentrada, depois 5 minutos fica ali relaxada, né, relaxando o cérebro. Eu tô tentando botar essa técnica aí, já que eu tô trabalhando em casa, né? Não tem um lugar certo para trabalhar, porque o quarto do meu marido fica no quarto, e o quarto da minha filha eu tento deixá-la lá e eu acabo ficando na sala, né? Então, eu tenho que botar essa técnica aí em prática para poder me concentrar esses 25 minutos e não perder o foco, né? Isso. E essa técnica ela é muito importante. Outro dia até fiz uma filmagem aqui pro meu Instagram que eu tinha acabado de levantar e fui dar uma volta na casa mesmo, porque a gente, para onde que a gente vai, né? Então, assim, dá essa pausa aí de pelo menos 5 minutos, esse tempo que a gente possa respirar mesmo, olhar, nem que seja olhar a rede social, que às vezes a rede social é um caminho sem volta. Você tá lá produzindo, aí de repente Começa. você dá a pausa dos 5 minutos quando vê já tá olhando o Instagram de todo mundo. Já tá, olha, minha amiga Mara entrou aí. Mara, um Oi, beijo. Mara. Boa E aí noite. a gente precisa aplicar essa técnica sim, porque senão a gente fica, a gente se desgasta, né? Não consegue fazer uma boa entrega e o teu home office não sai produtivo como deveria sair. E Uhum, uma coisa que precisa ser bem alinhado é que você precisa produzir em casa, preparar o teu ambiente para isso, né? uhum. E como a gente está falando aqui de mães que são produtivas, a gente tem
todo esse aparato de ter que ter filhos, ter marido em casa. O meu não está em casa, mas é como se tivesse, que a gente está sempre em contato, né? E aí, quando eu vou começar a trabalhar, eu já dou o alerta. Olha, agora eu vou atender, vou ficar tantas horas, 1 hora, 1 hora e 15. A mesma Já coisa vi, com a minha né? filha. Preparar essa interferência dentro de casa para que não atrapalhe lá na tua produtividade. É a hora de produzir, é a hora de produzir, né? Preparar quem está com você, preparar a sua filha dentro de casa, por exemplo. Eu sempre preparo a minha filha. Precisa de alguma coisa, alimentação? O que você quer fazer? Eu vou precisar desse tempo agora para o meu atendimento. E aí fica tudo bem, porque ela aceita, ela já se envolve junto comigo, né? E A aí a sua tem gente 10 anos, consegue né? 11 É mais anos, tranquila. ela. 11, né? Tá. Ah, que ela fez aniversário, né? É Isso. verdade. A minha tem 1 ano. Então, assim, como eu tô trabalhando na sala, fica mais difícil, né? Quando eu faço live, faço atendimento, eu venho pro quarto e fecho a porta, que agora ela tá conseguindo abrir, né? Meu marido, quando fica com ela, pega ela lá, volta, mas volta e meia ela quer entrar no quarto, né? Porque sabe que eu tô aqui, né? Quer vir aqui, né? Mas aí eu tenho que fazer isso. Na sala, eu falo, eu vou lá, falo, sento ela na cadeirinha dela, falo, filha, a mãe tá trabalhando, aí vou lá e volto. É E mais a gente complicado. precisa criar essas estratégias, né, dentro do trabalho em home office, principalmente para nós mães, porque o filho ele é muito sensível. Já cheguei dias aqui, já teve dias aqui que a Ana Clara vai lá na janela e joga uma cartinha, porque eu não tenho a cartinha aqui, joga uma cartinha lá para mim, mãe. Tá na hora, vem aqui comigo. Ou então coloca, mãe, você é muito linda, eu preciso de você. E isso é muito real. A Ana Clara, ela tem muito disso, sabe? E aí a gente faz isso aqui juntos, porque essa questão de trabalhar tantas horas e parar para dar essa atenção Uhum. para o filho, ou então para dar essa respirada em você mesmo, é real. A gente precisa disso, é vida real, é dentro de casa, a gente precisa estar Verdade. alinhado aí com relação a isso. Você ainda tem comunicadora que ainda é ligada a pessoas, né, Alê? Né, Alene? Só que, assim, você tem executora que é muito ligado à parte do resultado. Então, assim, tem que criar um equilíbrio aí, né, para o executora não subir muito, né? E não querer só Isso. resultado e não fazer. E quando a gente fala nos perfis comportamentais, até para quem está entrando aqui, que a gente sabe que existem. Quatro. Só um minutinho. É a minha filha. Só para gente entender que existem os 4 perfis, né? Comunicador, executor, e o analista e o planejador. Planejador. E E existe a combinação entre eles. E a combinação entre eles, né? E aí, Sinara, um abraço, Sinara. Entrou aqui na nossa live também. E aí a gente, como mãe, como pessoas que precisam produzir aí na quarentena, identificar isso no perfil é importante também, até para saber até quanto eu posso entregar, né? Não exigir de mim aquilo que o meu perfil não está direcionado para fazer, Porque senão a né? gente gasta muita energia, né, Arene, para fazer uma coisa que o nosso perfil não está muito condicionado, vamos dizer assim, né? A gente pode até dar um passo maior, só que não fazer com que a gente gaste tanta energia para poder não desfocar no que a gente é melhor, né? Conseguir Isso, equilibrar isso. e fazer essa adaptação é importante, né? Se bem, tudo bem que tem perfis que são mais fortes na gente, por exemplo, o meu é comunicador e o executor, ele é um perfil muito forte e eu preciso alinhar as minhas atividades, as minhas tarefas dentro daquela entrega, porque o executor ele é muito do fazer, do papum, de querer ver o resultado, mas aí se não for alinhado dentro da entrega que eu posso fazer, eu posso me frustrar se eu não conseguir entregar aquilo que eu preciso, né? Então, assim, e onde é que entra aí o ponto do planejador e do analista? É que eu preciso me preparar, tá? Me preparar para isso. Só um minutinho, que a minha filha Sem tá aqui problema. agora. Eu vou falar um Deixa eu pouquinho, só... porque o meu comunicador, né, então assim, eu tenho que tomar cuidado, né, que ele tem um recurso de ser ativo, né, ele sabe se adaptar bem em situações, só que ele tem interferência de o quê? De não ser focado, né, de não ser, na verdade, assim, tende a ser um pouco desorganizado, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essa interferência dele, tá? Não gosta muito de rotina, então gosta sempre de estar com algumas novidades, só que o meu também é planejador, né? Então
Então, o planejador ele já gosta de rotina, já gosta de ter uma coisa mais planejada. Por exemplo, quando eu faço live, eu gosto de ter um roteirinho, porque, né, eu sou mais planejadora, então eu gosto de seguir um passo a passo. Então, por exemplo, Oi, eu botei Júnior. aqui, né? Eles gostam de rotina, são flexíveis em relação às pessoas, né? E a interferência, né, que o planejador tem. Eles são pouco flexíveis às mudanças. Então, assim, se mudar, se tiver uma mudança muito radical, para eles já fica uma coisa assim, mais... O que eu vou fazer agora, né? Que eu tô sem o meu chão, tô sem o meu planejamento, né? Toda a minha estrutura, porque eles são muito ligados à estabilidade, né? Eles gostam das coisas estáveis. Então, a partir do momento que você muda demais a rotina, por exemplo, quem é muito planejador e foi para essa rotina nova, para se adaptar, né, Lene, tem que ter todo um processo, tem que fazer todo um planejamento, ver como é que vai fazer, como é que vai trabalhar. Então, assim, por isso que é bom a gente saber o nosso perfil. E, na verdade, Bárbara, é identificar, né? Porque, como a gente falou, Sim, sim. tem 2 perfis, até 3 perfis que são muito fortes em cada pessoa. Existem 4 perfis comportamentais e a maioria das pessoas, 2 ou até 1, até 3, no máximo 3. Eu já atendi coaches que tinham 3. O meu tinha 3 perfis também. O meu tinha um analista, por exemplo. O analista, já que ele gosta de seguir regra, né? Então eu tinha um pouquinho dessa parte de seguir regra. Então, alguns detalhes do analista eu também tinha. Isso. E aí, um abraço, meu amigo Júnior. E aí, o que acontece? A gente precisa identificar isso daí para que a gente não, como eu falei logo no início, a gente não vá se frustrar por fazer uma entrega que a gente não pode, que não é do nosso perfil. Por isso que a gente faz muita análise de perfil para empresas também, para identificar a pessoa alinhar, certa né? no lugar certo. Porque senão a pessoa trabalha na empresa desmotivada. Quando chega no domingo, que ela começa a ouvir aquela musiquinha do Fantástico, já dá um Pronto, entra desespero, em um frio depressão. na barriga e gerar mesmo essa falta de produção nas empresas. É justamente isso, é a pessoa que não está alinhada com a atividade que o perfil dela está adaptado para fazer. Você não vai colocar um comunicador para No ficar meio de trabalhando. analista. Um comunicador para ficar lá atrás no arquivo, mexendo com o papel, Sozinho. sendo Sem que ninguém. ele vai se destacar mais para dar o resultado. Tá ok. A minha filha aqui de novo. Tá, te pedi trazer depois, tá? Só escrever aqui que a gente está aqui numa comunicação de JK, meu amigo, tudo bem? Isso aí. JK é aqui de Santarém, viu, Bárbara? É um dos blogueiros mais conhecidos aqui de Santarém. A Bárbara é lá do Rio, JK. A gente está falando aqui um pouquinho sobre mãe produtiva na quarentena, sobre como que esses perfis comportamentais interagem aí para dar que essa produtividade seja de forma assertiva. Então, como a gente vinha falando aqui, essa questão da empresa, colocar a pessoa certa no lugar certo e gerar realmente assertividade na qualidade do trabalho, né? Quando eu sei o perfil daquele meu cliente, e isso a gente trabalha muito no processo de coach, é uma das ferramentas que a gente trabalha, é identificar mesmo qual é o perfil da pessoa, onde que ela se encaixa, onde que ela produz mais, qual é o resultado que ela pode trazer mais aí para as pessoas. Isso é muito importante. E a gente, como mãe aqui nesse período de quarentena, também é bom precisa identificar se também o do adaptar a filho, isso. né? O É do bom também a gente filho tentar também. identificar o do filho, porque eu estava até falando ontem, em relação à mãe que é muito executora, por exemplo, se o executor for maior, né, do que o comunicador, e ela tiver um filho ou planejador ou comunicador também, né? Que, por exemplo, eu até vi uma passagem falando assim, o filho quer contar uma história que aconteceu na escola. Aí ele vem, começa a falar e a mãe executora, tá, mas aí, o que aconteceu? Me fala o final, porque eu não quero que você dê todo, né, vamos dizer assim, o detalhamento do que aconteceu, porque a mãe a executora é direta, né? Então ela quer saber o resultado, quer saber o que aconteceu. Se ela tiver um filho planejador, ele vai ficar todo sentido, porque o planejador é mais de pessoas, né? Nossa, mas minha mãe não entende, minha mãe não deixa eu falar, minha mãe... Então a gente também tem que entender um pouquinho também o perfil do nosso filho para a gente poder saber como lidar, né, Lê? Isso, e você falando aí de perfil de filho, eu tenho uma coach, na verdade, nós já encerramos o processo dela. Nós fizemos a análise de perfil e ela identificou muito forte isso, essa questão da cobrança que ela fazia com o filho, com a filha dentro de casa. E o perfil dela era executora nata, né? Executora de primeira, assim, de não tirar. Porque, tipo assim, ela saía de casa e dizia assim, olha,
Cada um vai ter a sua tarefa hoje para fazer, a filha tem que fazer isso, o fulano tem que fazer isso. E quando ela chegava, a filha ainda estava planejando fazer. E a planejadora, tadinha. E aí ela se estressava, porque ela Pronto. chegava do trabalho e ia ter que ir lá. Não é nada feito, né? Brigava com a filha, né? Não conseguia alinhar aquilo com os filhos dela. E aí, quando a gente fez a sessão, quando ela passou por um processo de coach, passou pela sessão de análise de perfil, ela disse assim: Alene, como que é assertivo um relatório que a gente entrega? A gente faz uma entrega de um relatório, né? E aí ela falou para mim como que isso é assertivo, e ela começou a descrever a situação na casa dela. E aí ela falou assim, eu falei assim, a gente consegue identificar os pontos fortes e os pontos fracos. E aí a gente conseguiu identificar dentro dessa análise que foi feita, porque ela disse assim, eu sei então que agora eu não posso cobrar além daquilo que ela pode entregar. E aí o que aconteceu? As interferências diminuíram, porque os contratempos foram diminuindo, as discussões entre mãe e filho foram diminuindo, porque ela sabia que a pessoa, nem todo mundo vai fazer a mesma entrega que ela faz. No mesmo tempo, né, Alina? Porque o executor quer que faça rápido, o planejador vai planejar até executar. Então, assim, às vezes ele até procrastina um pouco, né? A gente tem que puxar um pouquinho o planejador, porque ele fica lá, planejando, e na hora de executar ele demora um pouquinho. Então é bom o planejador a gente botar assim, é assim que faz, né? Dá o passo a passo, ele vai lá e executa. Então tem que saber mesmo. E foi muito bom porque a gente conseguiu quebrar esse paradigma do que ela estava vivendo. E aí dentro do processo ela conseguiu identificar para mim coisas que travavam ela por conta dela não conseguir, devido ao perfil dela exigir aquilo que a volta dela não estava acompanhando. E quando a gente identifica isso, é muito importante. Foi até legal eu lembrar desse atendimento aqui, porque se tratava de uma ação entre mãe e filhos, né? Que é do que a gente está falando aqui. Ela não conseguia e ela acabava se estressando muito, o emocional ficava muito abalado. E aí, quando eu via, já tinha discutido com o filho, que era adolescente. Então, assim, a gente consegue amenizar esses atritos, né? Quando a gente já conhece, a gente consegue entender como é que a gente pode lidar um pouquinho. E por isso que o autoconhecimento é muito bom, né, Alene? A gente sabe como é que a gente é, e quando a gente descobre os perfis, a gente vai analisando tanto o pessoal do ambiente de trabalho, tanto quanto nossos filhos, o marido. É a melhor coisa quando você consegue entender, porque todo mundo fala assim, eu gostaria que fizesse a mesma coisa que... Como assim, né? Eu quero que ele faça a mesma coisa que eu gostaria que fizesse comigo. Mas não é, você tem que fazer de acordo com o perfil da pessoa, né? Como é que ela lida com aquela situação? Então vamos tentar, né, falar na mesma linguagem, para poder não gerar o atrito. É a melhor coisa que tem. Por isso que é bom, a gente indica, né, fazer o perfil comportamental nas empresas, para poder ter uma equipe mais centrada, numa equipe com melhor desenvolvimento. E imagina, você falou em relação ao comunicador analista. Imagina você botar um analista no meio de 3, 4, 5 comunicadores. Ele que quer se concentrar e os comunicadores lá falando que nem, né, falando pelos cotovelos. Então, assim, é bem complicado. Bem-vindo, Rui, à nossa live. Nós estamos falando aqui sobre os perfis comportamentais e como que é assertivo a gente fazer esse trabalho dentro das empresas, que é o que a gente faz muito aqui também. E colocar a pessoa certa no lugar certo, né? A gente ameniza aí muitos contratempos e trabalha numa empresa de forma assertiva. É que nem eu falei anteriormente aqui, tem funcionários que adoecem porque eles não gostam, então não estão adaptados com aquela tarefa que é do perfil dele para fazer. E quando chega no domingo à noite, que escuta a musiquinha do Fantástico, começa a dar o frio na barriga, depressão, e trabalha mesmo porque é preciso. Então, assim, hoje a gente consegue identificar até dentro de um processo de coach, pela insatisfação profissional, eu estou alinhada com relação a trabalhar no coach, esse posicionamento de carreira. A gente vê a insatisfação das pessoas por conta disso, porque o perfil delas não está alinhado com a atividade que elas fazem. E aí, quando a gente trabalha análise de perfil em uma empresa, a gente trabalha de forma assertiva, né? De colocar o funcionário ali, sabendo que na posição que você colocou, ele vai te dar uma entrega de resultado. Um exemplo que eu coloco aqui, você não vai colocar um planejador para fazer uma venda, ou um analista para fazer uma venda, porque você sabe que é um perfil mais retraído, é um perfil que não está ligado à comunicação, como é o comunicador. Então, existem 4 perfis comportamentais, que é o comunicador, o executor, o analista e o planejador. E dentro de uma empresa,
cada pessoa tem um perfil diferente. E alinhar isso às atividades que a empresa entrega é trabalhar de forma assertiva mesmo, né? É você não falhar, é você fazer com que o teu funcionário trabalhe de forma satisfeita, trabalhe fazendo aquilo que ele gosta, e aí você vai ter automaticamente harmonia no ambiente de trabalho e também vai ter um resultado esperado para a tua empresa, que é o diferencial das pessoas que investem na sua empresa com análise de perfil comportamental. E a análise de perfil é uma ferramenta apenas de um processo de coach, né, Bárbara? Uma das melhores, uma das que a gente consegue, né, alinhar o processo todo, né? Porque a gente consegue descobrir como é que é o cliente e a gente consegue desenvolver bem melhor, né, o processo de coach. Você estava falando da sua cliente em relação a mãe e filho. Eu atendi uma cliente também que ela estava trabalhando com o marido. Então, assim, só que o marido era executor. Entrou uma coach aqui também com a gente, Diana. Obrigada aí pelo aviãozinho, viu, Júnior? Convidar as pessoas aí para interagirem com a gente. Obrigada. E ela estava trabalhando com o marido dela tinha alto executor e ela era planejadora analista. E ela, assim, ela queria fazer todo o detalhamento e ele ficava assim, vambora, entrega logo isso, que eu preciso entregar para o cliente. Ela, calma, eu preciso analisar. Então, assim, o atrito já começava porque eles não se entendiam. No sentido aí, quando eu expliquei para ela, né, que o perfil dela era esse e que existia esse, ela, gente, meu marido é assim mesmo, por isso que ele fica me apressando. Eu falei, então, ele tem que entender você e você tem que entender ele, para não ter esse atrito, porque eles estão trabalhando junto. Imagina, né, a empresa é familiar, né, os dois juntos. Imagina numa empresa grande, né, se você já tem atrito com pessoas que estão dentro da sua casa, imagina numa empresa grande. Um chefe que é muito executor, ele exige muito de um planejador, por exemplo. O cara chega lá com todo o plano, né, de ação, o executor, não precisa fazer isso não, faz isso, isso, isso. E tende a ser mais ríspido, né, Alene? O executor, né? Então o planejador sente muito, né? E o comunicador que gosta também de ter um feedback positivo. Se um chefe, né, executor, não tiver essa ideia, né, de que tem que dar um feedback positivo para o comunicador vai murchando também na posição que ele está. Então a gente tem que entender cada um para poder saber como é que pode dar o feedback, como é que a gente pode incentivar, né? Isso, aqui o Rui colocou para a gente, presenteísmo dá na empresa e pensando nas dívidas e no mau investimento. É justamente isso, se bem pensado, a gente faz a análise até antes da contratação, porque aí qual é o espaço que tem na tua empresa? Ah, é para venda? É para trabalhar planejamento? É para trabalhar algo mais mais analítico, né? Isso, mais analítico. Então, assim, antes até de você contratar aquela pessoa para a tua empresa, você já vai saber qual é o perfil dela e qual é a entrega que ela vai poder fazer para você. E aí você trabalha de forma assertiva mesmo e harmoniosa dentro da empresa, porque as pessoas vão estar lá fazendo aquilo que elas gostam, aquilo que é perfil delas para fazer, né? E aí a gente vai identificando um pouquinho de cada perfil e a análise ela é muito boa, porque a gente dá um relatório de como é cada pessoa, um relatório completo de cada ser, da forma com que aquela pessoa pode trabalhar, como que é a questão do dinamismo dela, qual é o talento dela principal. Como é que ela pode melhorar a produtividade, né, Alene? Isso é bom também, porque a gente tem cada perfil. O comunicador, a gente falou aqui, né, que é bom botar assim, o técnica de Pomodoro, fazer bloco de notas, post-it, né? O executor, a gente pode dar uma agenda física, né? O executor gosta de coisa mais prática, né? Então, você como executora, como é que você faz a parte de para você melhorar a sua produtividade? Eu sou comunicador executor, eu falei logo aqui no início, para quem está chegando agora, e o comunicador, ele tem a facilidade da entrega, do contato, de estar fazendo essa intervenção das pessoas. O comunicador, ele está ali para isso. E como o meu lado executor, para que eu não saia atropelando e querendo fazer uma entrega além daquilo que eu posso. Um monte de coisa muito tempo. O executor, que é um dos perfis mais que eu digo assim, a máquina dos perfis comportamental. Ele não quer saber o que encontra, espera ele lá na frente. Ele quer fazer. E eu tenho esse perfil comigo. E quando eu começo a ativar o meu executor aqui, que eu começo a falar, olha aí, mais uma convidada do Júnior, Tati, seja bem-vinda aqui na nossa live. Estamos falando dos perfis comportamentais. E aí, então, quando eu começo a fazer, Marcela, boa noite. Quando a gente começa a fazer, quando eu começo a produzir, que eu vejo que essa produção, para mim, está indo
pede mais, eu começo a fazer um direcionamento. Eu pego aqui o papel e a caneta e faço o meu planejamento. O que é prioridade para minha entrega naquele momento, naquele dia? O que é que eu tenho que fazer como prioridade? Porque se deixar, o comunicador... Tá fazendo um monte de coisa. Isso, faz tudo, né? Então, assim, a gente tem que alinhar também essa questão aí do planejamento. O que é prioridade para mim nesse momento? E aí começar a listar. Que aí quando chega no final do dia, você fica muito satisfeito, principalmente o executor, quando tu sai lá dando risquinho. Esse aqui tá ok. O planejador também, ele bota lá um checklist lá, ele adora dar aquele checkzinho, né? Vai, consegui fazer tudo que estava programado, né? Não procrastinei. Isso, e é essa a diferença, né? Porque às vezes a gente está com o executor e o comunicador ativado ali no 220, e aí onde é que eu preciso dar uma pausa e colocar um pouquinho, por mais que o meu perfil não seja direcionado a planejador e analista, mas onde é que eu posso dar uma pitada ali de um planejador, então uma pitada de um analista? Quando a gente faz essa análise, é muito importante até para a gente identificar isso. Pontos fortes e os pontos fracos. Nos pontos fracos, onde é que eu estou fazendo demais e a minha entrega está sendo de menos? Como é que eu posso ajudar a maximizar a minha entrega e minimizar o que está me sabotando? Né? Então, isso aqui é apenas uma ferramenta, isso aqui é só um tira-gosto do que o processo de coach traz aí e pode ajudar principalmente a direcionar as pessoas que têm empresas, que precisam trabalhar alinhados, que precisam ter esse cuidado em escolher. Eu costumo sempre dizer, a frase que define a análise de perfil é a pessoa certa no lugar certo. No lugar certo. Trazer harmonia, né, para aquele teu ambiente de trabalho, para a tua empresa, para as pessoas que estão trabalhando ali, e além da harmonia, a produção assertiva. Né? Você diminui gastos, como o Rui até colocou aqui logo no início, numa pergunta que ele fala aqui, mau investimento, né? Porque aí quando você contrata uma pessoa para a empresa, tem todo o investimento que você faz na contratação de um funcionário. Então, quando você começa a visualizar isso aí como investimento, você faz uma análise, faz um processo com a tua equipe, e aí lá na frente tu vai ter uma vantagem muito grande de não ter prejuízos, né? E ter que pagar. Porque você tem você faz um treinamento de 3, 4, 6 meses, depois vê que a pessoa não está alinhada com o perfil. Aí o que você faz, né? Aí já gastou aquele tempo todo fazendo treinamento. Por isso que eu falo, quando eu comecei também a estudar a parte do perfil, eu comecei a analisar também a minha equipe. E expliquei para elas, né? Expliquei para a equipe, né? Como é que de repente o nosso chefe estava agindo e tudo, o gerente, né, geral. Como é que. Tudo bom, Ju? Como é que cada um era, né? Porque a também está entrando aí, acho que a Eliane é a esposa do Júnior, né? Eliane, seja bem-vinda à nossa live. Ju, um beijo. E eu tenho um dos meus funcionários, é bem analista. Então, assim, ele é metódico, ele gosta, né, de um método, ele gosta de um passo a passo. Então, para ele começar a fazer alguma coisa, eu falei com ele, você como trabalha na área comercial, tem que executar mais. Porque a área comercial precisa ter aquele dinamismo, né? E ele, como é analista, então, assim, a gente tem que dar um gás para ele falar, ficar meio que no pé, né? Vamos lá, vamos fazer isso chegar, né, a um resultado. Porque o analista, ele gosta de resultado, mas ele acaba demorando um pouco mais do que o executor. Porque ele precisa de um método, né? De todo um passo a passo para poder chegar até o final, né? Então, ele é mais metódico, né? O executor já executa e depois vê o resultado. O analista não, ele precisa dessa segurança também de que ele vai chegar no resultado final do jeito que ele quer. Porque como ele é metódico, né, ele é todo detalhista, então ele precisa desses detalhes para poder chegar no resultado que ele precisa, né, que ele quer. Isso, olha, a Ju tá falando aqui, eu analista mega, mas exato. Executo. É muito importante, porque assim, eu costumo até dizer que o executor e o analista é o oposto do outro. Né? Porque o executor, ele gosta de desafio, ele gosta de ser desafiado. Quanto mais desafiado ele for, a entrega dele vai ser ainda maior. Melhor ainda. E o analista, ele não gosta de jeito nenhum de ser desafiado. Ele gosta de fazer aquilo na linha, certinho. Para ele ser desafiado, pode contar que a entrega dele não vai ser 100% como ele costuma Quando ele está sendo pressionado, né, Helene? Quando ele está sendo pressionado, ele fica não gosta nervoso. de trabalhar com pressão, né? Isso é
É algo assim muito, muito, muito assertivo ali. Olha, entrou mais uma Boa, colega, Ju. Eric, seja bem-vinda aqui na nossa live. A Ju, A Ju executa tá com colocando, método, ela isso aí. executa com método, isso. Para esse analista, a Rui está perguntando, para esse analista, bom ver o filme de verdade, O Lobo de Wall Street. Bom, Muito boa a indicação aí. o filme de vendas, é verdade. Esse filme é Muito bom. bom. E alinhar isso daí é importante, né? Porque, assim, como a gente falou, pode ser que um ou dois perfis sejam muito forte aí em você. Eu fiz essa semana um atendimento com uma coach que o perfil dela era analista comunicador. Porventura era um pouco oposto um do outro. Mas aí, quando a gente conseguiu fazer a devolutiva, ela conseguiu me entregar que a questão comunicadora dela estava relacionada ao ambiente em que ela se posicionava, né? Olha, Adriana, muito executora. Eu vi, Adriana, que você é executora naquela mensagem que a gente trocou essa semana, quando a gente pediu para fazer uma troca aí de atividades. Na mesma hora eu fui lá e respondi. Ela respondeu para mim. Eu também sou assim, eu gosto de fazer na hora. E isso é muito do executor mesmo. Mas a gente pode fazer essa análise aí para a gente saber precisamente qual é o teu perfil, viu, Adriana? Executora com que ou executora master, né? Para saber, né? E aí, nessa minha coach que eu atendi essa semana, ela coloca aqui como perfil dela, comunicadora e analista, que são perfis opostos. E o relatório me identificou isso. É uma característica de um perfil oposto do outro. E aí a gente conseguiu identificar o momento em que ela tem essa mudança de perfil, que é conforme o ambiente que ela se encontra. Se ela tiver num ambiente em que ela não conheça ninguém, ou então que ela não se sinta bem, o analista dela vai estar ativado 100% lá. Ah, igual a mim. Eu sou comunicadora, planejadora. Se eu não estiver num ambiente que eu me sinta bem, o meu planejador já vem. Então eu já fico mais na minha, fico mais quieta. Porque o meu comunicador não é alto. O meu comunicador, ele é um pouco, na verdade, assim, é mais alto do que o planejador. Mas depende dessa estabilidade. Porque o meu planejador, a parte de ser deutária, num ambiente tranquilo, tudo, aí eu falo pelos cotovelos. Mas se eu chegar num ambiente novo assim, eu não vou sair falando com todo mundo, não. Eu vou ficar mais na minha, eu vou ficar analisando como é que é o ambiente. Isso, André, um beijo. E aí é quando a gente consegue identificar o nosso perfil. Quando a gente é assertivo, por isso que eu sou apaixonada pela ferramenta de análise de perfil. É uma ferramenta que não falta no meu processo de coach. Depois da sessão... Não pode, né, Helene? Não pode faltar. A segunda ferramenta de ouro que eu utilizo no meu processo de coach é a análise de perfil. Até porque a gente precisa conhecer qual é o perfil daquela pessoa que a gente vai estar trabalhando. Qual é o perfil do nosso cliente para aplicar as ferramentas assertivas direcionadas ao perfil dele, né? Eu não vou aplicar uma ferramenta para um executor que eu sei que ele é analista, planejador, ele não vai conseguir executar. Apesar de que a gente desenvolver esse plano de ação aí diariamente, mensalmente, semanalmente, que o processo de coaching ele é um acompanhamento de 3 meses, né? E aí a gente identificando o perfil é uma ferramenta riquíssima. E é algo que eu não faço processo de coach sem aplicar a ferramenta de análise de perfil, porque é ouro para a gente identificar isso, né? Olha que a Tati está colocando, não sei exatamente o meu perfil, acho que sou comunicadora. Ela acha que ela é comunicadora. E no meu processo de coach financeiro, eu também preciso saber justamente porque cada um gasta dinheiro de acordo com o seu perfil. Então, isso é muito importante, porque o comunicador, como gosta muito de estar em grupo, com os amigos, ele não sabe dizer não também, então ele aceita todas as festas, aceita todas as baladas, aceita todos os convites de aniversário, e ele vai gastando esse dinheiro sem saber o porquê, mas é para poder atender o perfil dele algum valor de liberdade, valor de, né, de estar com os amigos, valor de relacionamento. Então, é uma ferramenta muito boa mesmo para no início do processo a gente entender como é que é o cliente, como é que ele está gastando o dinheiro dele. Que aí a gente vai na dor, né? Por que ele está ficando no 0 a 0, né? Por que ele está gastando mais do que ele ganha? Então, a gente vai no perfil. Então, além da clareza, a gente tem o perfil e tem os valores, né, Helene? Que são 3 ferramentas maravilhosas para a gente poder conseguir alinhar o processo. Eu costumo dizer que se todo mundo passasse pelo teste do relatório da análise de perfil, a gente ia ter assim, um entendimento. Eu digo que nesse período de quarentena aí, que tá todo mundo trancado em casa, pai, mãe, filho, vamos investir aí na análise de perfil para vocês identificarem como é o perfil da pessoa que está com você, até para que a harmonia... Para a comunicação ficar melhor. Tem dado muito certo isso, eu tenho feito com os meus atendimentos aqui.
E eles falaram assim, porque quando você leva, ou você recebe o seu perfil, você leva para as pessoas que estão com você, como a gente falou, de uma empresa ou em casa, no teu ambiente familiar, a harmonia ela fica ainda melhor. Uhum. Porque é normal uma pessoa ter dois perfis. Eliane, eu já fiz atendimento com uma coach que ela tinha 3 perfis. Ela era comunicadora, executora e planejadora. Até 3 perfis a gente consegue encontrar, mas era assim uma linha muito próxima. O que é Uhum. bem normal, que não que seja normal, mas assim é muito a gente encontra 2. sempre, são 2 perfis, né? Pode ser que tenha Eu até vou falar 3. por mim, Helene. Eu tinha o comunicador, planejador, analista. Só que o analista, ele era bem quase no zero. É porque, na verdade, assim, como eu fui criada por uma analista e eu tinha que me organizar, então, assim, eu puxava um pouquinho o analista para o meu perfil. Mas agora ele sumiu. Ele deu uma sumida, entendeu? Então depende também como é que foi o ambiente que você foi criado, né? E você puxa um pouco mais também para um para outro. Mas a sua essência, o meu é comunicador planejador, entendeu? Isso. Ingrid, boa noite, Ingrid. A Tati ainda está com alguma dúvida aí. Tati, qual é a dúvida que você tem aí? Será que é sobre o comunicador? Pode ser que, Isso que eu... pode ser que você tenha, sim, um perfil muito, muito ativado. Por exemplo, se for só... Tem pessoas que são só comunicadoras, tem Uhum. pessoas que são só executoras, mas a gente consegue... A maioria do que a gente encontra nesse nosso trabalho são 2 perfis. Dois E um perfis. sempre Uhum. ou muito mais forte do que o outro, ou muito alinhado um com o outro. Pode ser Uhum. encontrado perfis opostos, como eu acabei de falar aqui. Uma coach que eu Comunicador atendi analista. essa semana, ela era comunicadora e era analista. Então, aí quando ela foi verificar qual era o porquê desses 2 perfis que são opostos, a gente foi identificar que era o ambiente onde ela se encontrava, que um ficava muito mais forte do que o outro. Vai Agora ela quer oscilando, né? Depende entender do sobre o ambiente. perfil. Chama lá Na no verdade, direct depois, isso que eu Tati, ia a gente falar. conversa. Chama ela lá que ela faz uma Se devolutiva, né? tiverem alguma dúvida que vocês não quiserem colocar aqui, mas quiserem saber um pouquinho mais, chama a gente lá no direct que a gente pode dar esse suporte para Boa vocês aí. noite, É interessante. Suelen. Suelen, boa noite, Suelen, tudo bem? E é muito importante, assim, é assertivo mesmo, é um teste que a gente costuma dizer que é assertivo, trabalhar, e se todas as pessoas pudessem passar por essa ferramenta, a harmonia familiar, a harmonia dentro de casa, a harmonia na empresa, aonde você fosse, porque você se conhece um pouco mais, né? A gente acha por algum momento que a gente se conhece 100%, mas quando você faz Ah, o é, teste, verdade. você vem dizer, realmente, eu sou assim, eu faço isso. E aí tem comportamentos que você tem que não são assertivos com aquilo que você quer receber de volta. E você começa a Sim. trabalhar dentro daquilo que tem que ser assertivo para você. Né? A gente A gente colocou aqui analisa, né, um gráfico, né, Helene, do perfil da e pessoa e o que ela quer ser, né? Aí vem aquele esforço que ela está fazendo, aí a energia dela está sendo gasta muito por uma coisa que ela não está, na verdade, na essência dela, né? Então ela está gastando muita energia para fazer uma coisa que, na verdade, ela pode fazer de outro modo, pode fazer de outro jeito, de acordo com o perfil dela. É exatamente isso. olha, ouvindo a fala de vocês, acredito que tem um pouco de analista. E faz sentido, viu, Tati? Porque vou até pedir para a Bárbara, que ela colocou ainda há pouco aí um pouquinho das características dos 4 perfis, só para quem entrou agora entender aí, se concentrar no que a gente está falando, Bárbara. Fala um pouquinho aí Uhum. sobre essas características do analista, do comunicador, do executor, para que as pessoas Tá, consigam se entender. eu vou começar aqui. O comunicador, quais são os recursos dele, né? Eles são ágeis, Verdade. ativos, trabalham bem em equipe, tá? Se adaptam bem a novas situações e são otimistas. A interferência do comunicador é que a dificuldade de dizer não, que ele tem, tá? Ele tem pouco foco e impulsivo, né? E um pouquinho desorganizado, dependendo do tipo de comunicador. E não gosta muito de rotina, tá? O planejador da já, ele é o quê? Ele gosta de rotina, eles são flexíveis em relação às pessoas, são otimistas, né? São ótimos planejadores, são pacientes. A interferência deles é que eles não gostam de situações complexas, então eles se esquivam um pouco em situações complexas. E são poucos flexíveis nas mudanças em relação, não em relação às pessoas, né? Mas as mudanças de locais, né? Vamos dizer, isso que eu falei com ela. Mudou, né? Ela está acostumada a ir para o escritório todo dia.
aí veio começar a trabalhar em casa. Como é que é um ambiente novo, né? O que ele vai fazer? Então, ele tem que começar a se programar de novo para poder se adaptar a esse novo ambiente, tá? E o analista, eles já são metódicos, né? Eles gostam de método, são detalhistas, são focados e organizados, então são comprometidos. A interferência já do analista, eles são muito perfeccionistas, são críticos, né? E preocupados em excesso, tá? Então, muito teóricos também, né? Então, assim, eles gostam de um passo a passo, tá? E já o executor, eles são determinados, tomam decisões rápidas, né? São bem ágeis, né? São foco na solução e não no problema, e são bastante práticos, tá? A interferência deles é o quê? Eles são muito impulsivos, porque eles às vezes não planejam muito, né, para realizar as tarefas, então eles resolvem rápido aquilo, e às vezes, dependendo da tarefa, precisa de um planejamento para executar. E querem resultados muito rápidos, tá? Então, só uma pincelada aqui de cada um, da para característica vocês aí, entenderem. Bárbara, eu vou até deixar uma pergunta aqui, uma interrogação aí para vocês que estão acompanhando a gente. Eu costumo também, quando eu estou nos meus atendimentos, perguntar assim, como que é a tua mesa de trabalho, quando tu está na ativa ali? Porque a gente consegue identificar o perfil também pela organização da mesa, vocês sabem disso, né? Quem não sabe, já faz essa anotação aí. Como é a tua mesa quando tu está trabalhando? Eu vou só colocar aqui dois exemplos. O executor... agora a Tati ficou na dúvida entre o executor e o analista. Tati, como que é a tua mesa aí quando tu trabalha? Tu quer só fazer, tu vai jogando o papel por cima um do outro, vai jogando caneta, vai deixando a mesa daquele jeito. Quando tu vê no final do dia, a mesa tá uma bagunça, mas a tarefa foi cumprida. Como que é a tua mesa, Tati? Responde aí para mim, quando tu tá trabalhando, a tua mesa... Ou é analista, né? Todo metódico, todo organizado. Toda desorganizada. Porque o executor, só para tirar essa tua dúvida entre o analista e o executor, ele não quer saber do que está acontecendo, ele quer fazer. Se a mesa estiver bagunçada, quando der 6 horas no fim do expediente, a mesa estiver daquele jeito, lá em cima de papel e tudo, mas você conseguiu realizar fez tudo que foi colocada para ti, é porque tu executou. Pode ter certeza que tem um tiquinho de executor aí. E já o analista, até o próprio comunicador, como eu tenho um pouquinho um do outro, do executor e comunicador, eu fico nesse impasse. Tem horas que eu vejo que eu faço uma bagunça total, Furacão. mas eu fiz a entrega que eu queria. Mas eu vou lá no meu perfil comunicador e tento dar uma organizadinha e tal, aí eu sinto essa diferença. Então, uma coisa muito forte do perfil executor, que eu sempre costumo perguntar nos meus atendimentos, como é a tua mesa de trabalho aí, quando termina o teu dia? Olha, Eliane se identificou aí. Eliane, aí o gostoso mesa bagunçada. O gostoso de tudo é que quando a gente tem a sensação de entrega, né, que você dá aquela respirada assim, ufa, agora eu vou ter um tempo para arrumar a minha mesa. O executor ele não está preocupado se está tudo no lugar, não. Ele está preocupado se a tarefa que foi direcionada para ele está sendo feita, se ele está sendo realmente direcionado para aquilo que ele precisa entregar. E eu costumo sempre perguntar como é a mesa de vocês aí no dia a dia do trabalho de vocês. Porque o executor ele tem muito forte essa bagunça. E o analista, o planejador, por eles serem mais centrados, até a organização da mesa faz a diferença na hora do planejamento, na hora da execução da atividade. Né? Então, se você se encontra aí como uma mesa organizada, não consegue trabalhar se não tiver tudo arrumado. Tudo arrumadinho. Aí, o papel fora do lugar já desconcentra, né? Olha, ele disse que se desse, eu ia até postar uma foto da minha. Posta lá no teu Instagram, me marca a Bárbara e fala assim, olha o meu perfil, pra gente depois comentar. E eu acho muito interessante, olha, a Tati disse que ela é executora. Eu acho muito interessante isso, porque a gente começa a se identificar pelas nossas atitudes, né? A gente começa a se identificar pelas nossas atitudes. Eu não quero saber se alguém está preocupado se a minha mesa está bagunçada ou não. Eu sei que eu tenho algo... Eu quero a entrega, né? Para eu entregar agora e eu vou entregar. Jean-Pierre, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo aqui à nossa live. A gente está falando dos perfis comportamentais, viu? E aí uma pergunta que eu deixei aqui no ar para as pessoas que estão acompanhando, como é a tua mesa de trabalho aí no teu dia a dia? Como é que fica no final do dia a tua mesa e a tua entrega? Porque às vezes o planejador e o executor ele não consegue entregar se o ambiente dele não tiver arrumado, organizado. Seria um mico. Manda no direct lá pra gente ver, então. Não tem problema, não.
E a produtividade de cada um, a gente falou até aqui no início, né, em relação ao que a gente pode melhorar, né, com cada perfil, o que pode melhorar em relação à produtividade. Comunicador, é bom ele botar um post-it, né, usar a técnica de Pomodoro. Alguém falou alguma coisa aí, ó. Olha, o Rui colocou assim, se a mesa está assim, a área de trabalho do notebook, 200 arquivos sem pasta. Eu não vou nem mostrar o meu para vocês, porque as minhas pastas eu organizo lá na área de trabalho. Eu estava, inclusive, olhando hoje, eu sou executora, viu? Eu estava olhando hoje a minha pasta, a minha área de trabalho, tinha tanta pasta que eu disse, meu Deus, deixa eu organizar aqui que não está tendo mais espaço para colocar aqui na minha área de trabalho. E é realmente isso, Rui. Se identificou aí dentro da tua área de trabalho? E como comunicadora, Lene, meu marido fica reclamando que eu abro 30 abas, né? Que eu vou fazendo uma coisa, daqui a pouco eu faço outra, daqui a pouco eu faço outra, daqui a pouco eu faço outra. Vou pulando, né, de coisa em coisa para poder ir depois não finalizo nada, né? Aí eu tenho que me concentrar, não, o que eu tenho que fazer? Aí eu boto lá o post-it, ó, essas coisas são as mais importantes e foco. Para poder até a hora do almoço eu fazer pelo menos das 4 tarefas, fazer 2, né? Do dia, 4, 5 tarefas. Também não adianta botar muitas tarefas que a gente acaba ficando sem executar, né? Isso, a Tati colocou, a minha mesa é cheia de papel, mas no final do dia eu olho e sei que fiz e sei que tudo tá lá em cima. E o legal é isso, é que a gente, por mais da bagunça que esteja, a gente sabe onde tá tudo, né? Porque tu vai jogando, mas tu sabe onde tá tudo e é impressionante como que isso é assertivo, viu, gente? Eu indico todo mundo. Entrou aqui outro colega para nossa live, Jota, também bancário e administrador. O Júnior hoje tá caprichando aí nos aviões. Eu ia falar, tá mandando um aviãozinho para todo mundo. Muito bom, gente. E esse posicionamento que o professor Rui fez aqui, ele é realmente isso. Como é que é a tua área de trabalho do teu computador? E se identificou aí com esse perfil ou é todo organizadinho? O do planejador, eu imagino que seja tudo direcionado, as pastinhas todas organizadas lá. E assim, isso é realmente do nosso perfil. Mas o importante é saber qual é o ponto positivo que cada perfil desse pode trazer para o desenvolvimento do nosso trabalho. Olha, ele está dizendo que o Júnior é comunicador. Obrigada pela recepção. Isso mesmo, a gente está aqui para contribuir. Jordano. Para a gente distrair um pouquinho essa quarentena, colocar que o nosso trabalho pode estar ajudando vocês aí nesse dia a dia também. A Tati colocou, se eu der a minha palavra que entrego, não importa quanto eu executou. Isso. E uma coisa importante, Tati, é que a gente gosta de desafio. Oi, a Geise, a gente gosta de ser desafiado. Eu falo a gente porque o meu perfil executou também, né? Eu já me enquadro aí. Porque eu não gosto, não. Comunicadora, planejador, não gosto de desafio, não. E aí a gente gosta de desafio. Por exemplo, quando tu vê lá que, olha, para te entregar tal dia, tal hora, vai fazer a melhor entrega. Melhor entrega, porque você vai querer sim mostrar que aquilo ali para você é especial. Gestor lá do Itaú. O problema do Alene. O problema do comunicador, Alene. O problema do comunicador é que ele não sabe dizer não, ele vai falar que consegue. Aí ele chega quase perto, ele vai ficar desesperado, entendeu? Porque ele fica pegando um monte de tarefa, porque ele não sabe dizer não, aí acha que dá conta, quando vê, ele tá com 15 tarefas e tá tendo dificuldade para finalizar as tarefas, né? Porque o comunicador não sabe dizer não, então a gente também tem que entender esse ponto e... Justamente, isso é algo muito forte do comunicador, ele não sabe dizer não. Apesar de que tem vezes que você sabe que precisa dizer não, mas você não consegue, porque você quer ajudar, você quer fazer, e quando chega na hora você não consegue fazer a entrega, isso frustra um pouco você e você consegue se desesperar. O Júnior colocou aqui que o Jota, ele é gestor lá do Itaú. E Jota, a gente está falando aqui sobre a questão da análise de perfil. Não sei como que funciona a tua equipe lá na agência, como que funciona a tua equipe lá na agência, mas a gente falou aqui sobre a questão das mesas. Como é que é o teu pessoal, a tua equipe lá? Como é que funciona as mesas? São mesas organizadas? São mesas de executores, comunicador, analista ou planejador? E a gente está falando um pouco da entrega de cada perfil, né? Onde é que se identifica? Onde é que cada perfil desse aí pode gerar resultado para a tua empresa? Pode gerar... E quando ele falou aqui em banco, eu já trabalhei em banco, já fui funcionária de banco, e eu sei que banco trabalha muito com metas, né? E aí, quando chega no final do mês que aperta, que tá faltando bater meta aí, o povo se desespera.
E aí, quando a gente identifica o perfil de cada servidor teu, tu consegue exigir de maneira eficaz aquilo que você está precisando que ele entregue, né? E aí, quando se trata principalmente de meta, a gente consegue aí alinhar para que cada perfil faça a sua entrega da maneira com que você se sente melhor. Que A eles gente podem, não frustra ninguém, a gente vai... E uma das coisas que me deixava muito, 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 muito mesmo preocupada quando eu trabalhava em banco era a entrega que eu tinha que fazer e a forma como que, quando eu não conseguia, eu ficava. Eu ficava muito para baixo, né? Ainda mais que você queria resultado, né, Lê? Isso, meu perfil Ainda mais que você queria comunicador resultado. gritava muito, porque assim, quando eu não conseguia fazer a entrega, isso me desmotivava muito, muito, muito. A Eliane disse que não gosta de mudanças de plano, isso não faz parte desse perfil, não gosta de mudanças de planos. Na verdade, pode O ser aí que planejador, tenha né? um pouco de Um analista ou planejador. planejador, né? Um Um dos executor, um dois. planejador. Uhum. O planejador, ele não gosta mesmo de alinhar mudança. Ela gosta de trabalhar com o cotidiano, né? Ele gosta de ser direto, gosta de trabalhar sempre aquela mesma coisa e não gosta de mudar. E o planejador... Gosta de rotina, né? Isso, da rotina, né? Ele gosta de trabalhar a rotina. E o executor é um pouquinho o oposto. Ele gosta de estar em movimento. Desafio, né? Fazer sempre a mesma coisa o tempo todo deixa ele um pouco desmotivado dentro do trabalho. A Alê tá falando aqui que não sabe dizer não. Se é comunicadora, Alê, tem que ver se o seu perfil é comunicador ou planejador, né? Aí começa a receber tudo, fala que pode fazer tudo, depois fica doida. Ela faz trabalhos manuais, aí ela tá falando aqui que ela, de repente, não sabe dizer não para cliente, né? Tem que tomar cuidado com isso, Alê. Porque você que trabalha com entrega, né, de materiais, se você pegar também muita coisa para fazer e botar um prazo curto, você acaba ficando meio nervosa e acaba se frustrando também, né? E ficando preocupado com a entrega da cliente. A Eliane tá dizendo assim, putz, enrolou. Tem que fazer o teste. Tem que fazer o né? teste. O teste é muito assertivo. Você vai ver como que isso vai fazer a diferença para ti, viu, Eliane? Porque quando a gente consegue identificar realmente, aqui o Jota colocou, identificando o perfil visual, auditivo, sinestésico, que é a forma como ele trabalha lá, né? Levando em consideração o método do Eduardo Ferraz. A gente está falando aqui do método da Solides, tá, Jota? Que é um método que trabalha, que foi estudado cientificamente, inclusive tem 97% de assertividade, que foi estudado pela Universidade de Minas Gerais. De Minas Gerais. Foi feito esse teste com várias pessoas. E dentro desses perfis que foram trabalhados lá, que são os 4 perfis, que é o analista, o comunicador, o planejador e o executor. Então, nós estamos falando desse teste, que é o teste da Solides, e que tem essa 97% de assertividade, que foi estudado cientificamente, comprovado dentro das pessoas. E também é muito bom. Se quiser conhecer, manda um direct lá, que a gente conversa um pouquinho e fala um pouquinho mais. É muito bom. Pode chamar lá no direct que a gente te explica melhor. Ele é um método muito assertivo, né? Porque eu costumo, falando novamente aqui, a frase que define para mim esse método é a pessoa certa no lugar certo. É você não exigir daquela pessoa aquilo que o perfil dela não pode te entregar, né? Então, assim, é muito, muito interessante, principalmente para vocês que estão lá trabalhando com metas. Como eu te falei aqui, eu já trabalhei em agência bancária em 2016, trabalhei 5 anos e pra gente, quando a gente não consegue bater a meta, é muito frustrante, a gente se sente muito mal, porque a gente quer fazer a melhor entrega, né? E a gente sabe que as agências bancárias, elas trabalham muito com meta. Isso faz um diferencial muito grande. Você, como gestor, saber exigir daquele teu servidor, daquele teu profissional, aquela entrega direcionada no perfil dele, e ser assertivo. Você, como gestor, tem que ser assertivo no seu pedido. A Tati está falando aqui, ó. Assertivo na sua entrega. A Tati está falando aqui. De delegar. Às vezes me sobrecarrego, porque tenho medo da entrega, principalmente quando eu me comprometo. Isso aí é comunicador. O comunicador, ele não sabe dizer não. O comunicador, ele quer entregar e, ao mesmo tempo, ele sabe que pode ser que ele não dê conta, mas ele não sabe dizer não, né? E aí, a gente precisa ser assertivo nisso mesmo. A gente precisa se identificar com relação Bem-vinda, Vanessa.
Vanessa, seja bem-vinda. Como é que eu posso fazer uma boa entrega? Como é que eu posso, até como gestor, a gente faz muito esses testes em empresas, viu, Jota? A gente trabalha muito com empresas para trabalhar. Quando vão fazer contratação, chama o profissional coach lá para fazer análise de perfil, porque você já contrata a pessoa certa para o lugar certo que você está precisando. Você não vai, possivelmente, ter interferências lá na frente, porque o setor que você vai contratar, você já sabe o perfil da pessoa que você precisa. Mas é a melhor coisa mesmo é fazer o teste, né, Aline? Porque a gente vai identificando algumas coisas aqui, mas para ser assertivo mesmo, você tem que fazer o teste, entendeu? E tem que ter essa devolutiva para a gente poder entender qual a melhor maneira de você trabalhar onde você está trabalhando. Então, a melhor coisa é fazer o teste. Então, qualquer coisa, quem precisar, é só chamar a gente lá no direct, que a gente conversa e a gente vê direitinho. E a devolutiva, o importante da devolutiva é que você consegue avaliar os pontos fracos e os pontos fortes também do seu perfil. E os pontos fortes, a gente trabalha para minimizar o ponto forte e maximizar aquilo minimizar o que é fraco e maximizar o que é forte. E o relatório que a gente entrega tem disso. A Tati colocou aqui, eu comprei recentemente esse método para fazer minha avaliação nesse final de semana. Muito bom, Tati. Ele é um método... Só que assim, você pode testar, pode fazer, mas a devolutiva ela tem todo um diferencial. Quando você tem a devolutiva com o profissional, que a gente consegue identificar o que é fraco, o que é forte, direcionar um plano de ação para trabalhar isso daí, é a melhor coisa. Faz toda a diferença. Viu, Jota? A gente está aqui para ajudar vocês. Se precisar de mais alguma informação, fala lá no nosso direct que a gente ajuda você lá, tá? Legal. Acho que faltam 5 minutinhos. Ai, eu tô vendo aqui. Que a gente vai conversando aqui, nem vê o tempo passar, né? Verdade. Olha, meu marido. Boa noite, Patrick. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Bom, de qualquer forma, a gente identificou aqui os perfis, né? A gente conseguiu detalhar aqui cada um. Quem quiser saber mais e que quiser uma devolutiva, é só mandar um direct pra gente. Eu faço diretamente ligada à parte financeira, né? Que eu trabalho com coach financeira. A Lene já faz a parte de carreira, né? Para poder desenvolver aí a pessoa em cada área. Mas só vocês passarem lá no nosso Instagram, tem várias informações também sobre cada parte que a gente desenvolve, que a gente trabalha. Mas a live vai ficar salva aqui. Quem tiver interesse também de poder saber mais um pouquinho, né, do perfil em relação ao que a gente falou aqui, que a gente conversou, para poder já ter uma ideia. E essa produtividade mesmo em casa, né, para poder entender quais são os métodos, né, que você pode ter, que cada perfil, né, é bom ter para poder, em relação a melhorar a produtividade, que eu falei aqui, né, o executor uma agenda, um planejador, uma listinha. Pode falar aí. Você colocou aqui 2 perguntinhas, Bárbara, antes que o nosso tempo termine. Todo ser humano tem um perfil predominante? Tem. Pode ser até mais de um perfil predominante, viu, Júnior? Como eu te falei, tem casos e exceções que até 3 eles aparecem. Mas é muito comum que apareça 2 perfis predominantes. E como trabalhar os outros perfis? Aí o trabalho dos outros perfis a gente usa dentro da nossa metodologia. Porque a gente precisa ter, e nós temos um pouquinho dos 4 perfis. E o predominante, ele é muito mais forte. E como é que eu vou poder ativar esses outros perfis? Aí a gente começa a trabalhar um método e plano de ação dentro do processo de acompanhamento. Por isso que a análise de perfil, eu digo que é a ferramenta ouro do processo de coach, depois da ferramenta que é a sessão de clareza. Aquilo que você quer. E aí a gente entra com um perfil para a gente saber como trabalhar o teu perfil predominante, como injetar aí dentro do teu processo um pouquinho de cada perfil dentro das tuas ações. Então, isso realmente acontece, é fato. Tem 2 perfis, chega até 3. Eu tive uma coach que tinha 3 perfis predominantes e a gente foi alinhando aí para trabalhar isso dentro dela. Vamos lá no Instagram. Isso, conversa, chama lá. Lene, e também a gente faz essa parte da produtividade, né? O que pode melhorar em cada perfil em relação para poder a pessoa também atingir o objetivo dela final, né? Tanto na parte financeira, quanto na parte de autoconhecimento, a parte de carreira, né? Então a gente vai alinhando no desejo de cada pessoa em relação ao objetivo que fez o processo de coaching, né? Isso. E como é que tá o nosso tempo aí, Bárbara? Aqui faltam 2 minutinhos no meu telefone aqui, mas aqui no celular ainda não deu nenhum... Vamos falando aí, quando for encerrar eu falo. Gente, boa noite. Não, é porque assim, é um tema muito bom de trabalhar, é um assunto muito, muito rico e é uma ferramenta importantíssima para alinhar dentro no profissional, principalmente. Eu venho trabalhando muito esse desenvolvimento de carreira, o desenvolvimento profissional com as pessoas aí no dia a dia.
dentro do processo Boa de noite, coaching. Bela. Eu tenho trabalhado muito essa transição de carreira, ou então alinhamento de carreira mesmo com pessoas. Verônica, meu amor, tudo bem? Oi, Bela, amor. tudo bem? E aí nós trabalhamos isso e ajuda muito, é muito assertivo para as pessoas que precisam levar isso para o lado profissional. Não que isso também não ajude no pessoal. É primordial você saber o seu perfil até para trazer essa harmonia para dentro de casa. Né? Agora, Lene, 25 segundos. Ai, gente, curte a gente lá. Chama Obrigada. Se tiver alguma gente, dúvida, boa noite. a gente tá aqui para ajudar, viu? Muito Só obrigada. mandar direct pra gente. Obrigada, Lene. Eliane. Um beijo, um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Acho que tá acabando. Eu podia passar aqui 2 horas.